bem-vindos ao Cast Knowledge. A gente andou sumido, tivemos um desencontro nas agendas, minha e do meu pai. Meu pai viajou, eu mudei de trabalho, mas estamos de volta agora, toda sexta, novamente com os nossos episódios. E vamos retomar agora do tema que a gente falou no último episódio. Eram os deuses astronautas, e falando um pouquinho de como que as civilizações antigas interagem com esse conceito de possíveis formas de vida inteligentes que possam ter tido contato com os humanos, tanto antigamente, na pré-história, na história antiga, e atualmente a gente permanece tendo esse tipo de avistamento, esse tipo de narrativa está de volta aí na área. Não, pai? Isso aí. Galera, muito obrigado aí por estar ouvindo o nosso podcast. Como o Saulo tinha dito, né, de pedir desculpas aí para a gente ter desaparecido, mas é porque essa mudança de horários, o Saulo mudou de emprego, está num horário diferente. Eu, na empresa que eu trabalho, também mudei de horário, então estou trabalhando num horário diferente. Os nossos horários de folga para poder gravar os episódios não têm batido e eu viajei, eu passei um mês fora, então também contribuiu para que a gente ficasse meio sumido. Então, mas agora a gente vai tentar continuar postando os episódios. Eu não vou dizer toda sexta-feira, porque é complicado toda sexta-feira, mas no final de semana da sexta-feira o episódio aparece aí no canal. No episódio passado, a gente teve um problema de comunicação, eu perdi contato, e aí ele terminou, né, falando justamente disso, de se eram os deuses astronautas, né, porque nós falamos justamente dos deuses terem vindo dos céus e tal. E aí o que acontece? Não sei se para quem é mais antigo aí, galera mais velha, teve na época, na década de 70, começo dos anos 80, teve um fuzuê aí a respeito do Erich von Däniken, né? Que ele escreveu dois livros, chamado Eram os Deuses Astronautas, 1 e 2. Isso em 1969, por aí. Quando estava no auge do Jornada nas Estrelas e aquela coisa toda. E depois fizeram vídeos também, dois documentários a respeito dos livros. E o interessante é que ele vai bem a fundo nesse assunto. Ele fala o seguinte, que é evidente que nós somos visitados por civilizações, por pessoas, por seres de outros planetas, de outra galáxia, e eles deixaram uma série de pistas da presença deles aqui, e que essas pistas precisam ser mais bem entendidas, compreendidas, decifradas, para que a gente tenha uma certeza dessas visitas. O que acontece? Dando uma pesquisada, né? Vários cientistas, né, dos anos 60, anos 70, principalmente na época do início da corrida espacial, eles afirmavam isso, né? Que a Terra foi visitada por extraterrestres em algum momento do passado, na mesma linha do Erich von Däniken, né? Que esses extraterrestres deixaram pistas que precisam ser melhor interpretadas. E o que acontece é que para as pessoas, para os visitantes, eles deixam pistas. Os visitados, como você não tem como explicar o que é, a tendência é você falar que aquilo é Deus, ou uma divindade qualquer que veio do céu. Só para a gente ter uma ideia mais ou menos para a gente se situar aqui, estimativas, né? Porque nós não temos uma contagem correta, mas estima-se que o universo tenha mais ou menos 200 bilhões de trilhões
de estrelas. Esse número nem registra na mente. É, é o número 200 bilhões acrescido de mais 22 zeros, um negócio mais ou menos assim. Só na Via Láctea, na nossa galáxia, existem 50 milhões de estrelas. 50 milhões de estrelas só na nossa galáxia. Então, quer dizer, se você tem 200 bilhões de trilhões de estrelas no universo, por que só a Terra seria habitada? Lembrando que em cada estrela dessa, provavelmente tem um sistema solar Você planetário tem com. sistemas solares binários e tal, mas Mas, não é tipo assim, para verdade? cada estrela você tem um grupo de planetas, né? Assim, aumenta ainda mais as chances de, Com de ter, certeza. de ter um desses habitados. Que seja um planeta por estrela. São 200 bilhões de trilhões de planetas no universo. Então, complicado você achar que a vida só existe na Terra, né? E aí, dando uma pesquisada, você consegue encontrar aí várias narrativas e aí a questão de interpretação dessas narrativas para que você consiga chegar na conclusão de que realmente nós somos visitados, né? E aí é o seguinte, por exemplo, né, tem um livro no Tibete, um grupo de livros, né, são 1.000 livros no total, e só 1% deles foi traduzido até hoje. Ele chama Contor. E nesse 1% que foi traduzido, ele contém várias descrições de seres vindos dos céus, com veículos ou então esferas transparentes. Esses seres viviam dentro desses veículos, dessas esferas, como se fosse tipo uma nave-mãe, alguma coisa assim que as pessoas conseguem viver dentro. E eles têm relatos do aparecimento disso nesses escritos. Eu não me recordo se é cantor ou se é contor o nome dos livros. São um grupo de mais ou menos 1.000 exemplares. Aham. Existe muita coisa naquela parte do mundo no que diz respeito a avistamento de objetos e o que seriam possíveis naves e seres, e interação com seres divinos, né? E tal. Quando a gente fala dessa questão de o que não é explicado, a gente atribui aos, aos deuses, né? Tem um filme da década de 80, que na época era um puta filme, mas é uma meio comédia, que chama Os Deuses Devem Estar Loucos. Os Deuses Devem Estar Loucos conta a história de uma tribuzinha da África que Botsuana, se não me falha a memória, e que esses caras não tinham contato com a civilização avançada, né? E aí eles de vez em quando viam um avião passando no céu, e eles achavam que aquilo era um pássaro enviado por Deus. E quando o avião passava muito baixo, que fazia barulho do motor do avião, eles brincavam entre eles que Deus estava com fome, que o estômago estava roncando e tal. Será a ideia deles. E aí o que acontece? Essa tribo não tinha desentendimento, eles não tinham briga, eles não tinham nada, viviam uma vida numa boa, pacífica, são a família ali e tal. E aí um belo dia, eles estão lá numa boa, né, no dia a dia dele, nos afazeres dele do dia a dia, e passa um monomotor, um bimotor, não me recordo bem, bem baixinho, e aí eles começam a olhar para cima, né, é o pássaro de Deus lá, tal. E o piloto desse monomotor, desse aviãozinho, está tomando uma Coca-Cola.
uma garrafa de Coca-Cola. E justamente quando ele está passando em cima dessa tribo, ele pega a Coca-Cola e joga pela janela. Abre a janelinha e joga. E essa garrafa de Coca-Cola cai lá na tribo. E aí eles acham que aquela garrafa de Coca-Cola é um presente dos deuses. Eles não têm como explicar, eles nunca tinham É, visto uma garrafa de Coca-Cola antes, aquilo lá veio do céu, caiu do céu, um presente dos deuses. é, E aí eles acham, começam a adorar a garrafa adorar. Aham. e acham uma função para aquela garrafa. Né? Só que aí o que acontece? O cara tinha que quebrar a madeira, a garrafa de vidro resistente, ele usava a garrafa para quebrar a madeira. Só que a mulher ia fazer farinha, ela usava a garrafa como rolo para poder abrir a farinha. O outro descobriu que se soprasse no bico da garrafa, a garrafa emitia som, então ele queria usar a garrafa para tocar música. E aí o que acontece? Como era uma garrafa só, os caras já começaram, pô, mas Deus é sacana pra caramba, Deus não devia ter mandado uma garrafa só, a gente tem muita coisa para fazer, só com um objeto, como é que a gente vai fazer? E aí isso começou a gerar brigas dentro da tribo. Olha só. Um queria fazer uma coisa, o outro precisava da garrafa, ia lá, pegava, aí um não queria entregar a garrafa, aí uma dá uma garrafada na cabeça do outro, machuca e não sei o que lá e tal. Aí eles chegaram num consenso de que aquilo era uma maldição dos deuses, aquilo não era mais um presente, porque aquilo estava criando um problema na tribo que eles nunca tiveram antes. E aí um cara se incumbiu de pegar e andar até o fim do mundo e jogar essa garrafa no abismo do fim do mundo. Aí esse cara pega essa garrafa e vai procurar o fim do mundo. E nesse meio termo, durante o desenrolar do filme, em Botsuana está tendo uma tentativa de golpe de Estado. A capital do país não é muito longe dessa tribo, 100 quilômetros, 60 milhas, se não me falha a memória, de lá e tal. E esse cara, tudo isso acontecendo ao redor deles ali, e eles preocupados em jogar fora, no final do mundo, uma garrafa de Coca-Cola. Então dá para ter uma ideia mais ou menos de como é que a mente do ser humano funciona. Se você não tem explicação, aquela garrafa veio dos deuses. Para quem nunca assistiu, vale a pena Aham. assistir. É um filme até engraçado e chama Os Deuses Devem Estar Loucos. Legal. E aí, quando a gente fala de civilizações antigas e de relatos, o livro o Mahabharata, Mar indiano, barata. Mahabharata, isso. Fala de veículos também, Fala. os veículos parecem chamados de imana, né? E os relatos falam que esses veículos voavam e faziam barulho como tempestades de trovão. Então, quer dizer, novamente aí você tem uma descrição de algum veículo, de alguma forma de transporte que voava e muito barulhento. Vamos lembrar que os foguetes hoje em dia são barulhentos. É. Né? O lançamento dos foguetes é barulhento. Então, né, a gente tem isso. Quando se vai no museu do Iraque, né, em Bagdá, eu não sei se as peças continuam lá depois do que aconteceu com a destruição de um monte de peças arqueológicas, os Cambora 4, nas últimas guerras. Estou me baseando em documentários da década de 70, Uhum. né? Então, muita coisa aconteceu naquela região depois disso. Mas vale lembrar que o Iraque é aonde viviam os povos da Mesopotâmia, Uhum. né? E aí o que acontece? Existem várias pedras, vários escritos, várias tabuletas com escrita cuneiforme que falam que os deuses vieram dos céus em bolas de fogo, acompanhados de fumaça. No próprio conto de Gilgamesh, né, Eridu ele cita uma viagem que ele fez num
num veículo que voava, e ele fez uma viagem de 12 horas. E ele fala como era a Terra vista do espaço e outros planetas que ele passou durante essa viagem dele. Tem a narrativa no próprio conto de Gilgamesh. Então, assim, são relatos que existem e que têm que ser interpretados. Uma coisa que é interessante, por exemplo, o Mahabharata que você citou, que já mencionava veículos voadores, que faziam barulho, que levavam seres de um lugar até o outro, né, inclusive fora da Terra para a Terra e vice-versa. É um livro que, né, foi compilado antes de Cristo, século III, século IV antes de Cristo. Não existia avião, não existia nenhum conceito de uma máquina voadora, né, não existia nem conceito de motor na época, assim que a gente sabe. Então, como que né, da onde é que vem essa ideia? E no conto de Gilgamesh também, que é mais antigo ainda, é 2000 anos antes de Cristo para mais. Então, como assim? Da onde é que vem essa ideia de que existiam esses veículos voadores? E assim, né, eu vou falar no próximo episódio sobre os avistamentos historicamente que se tem notícia, é, e as similaridades são assim chocantes com o que você está falando aí, né, com o que a gente já leu em outros textos, por exemplo, né, tanto no Mahabharata quanto na própria Bíblia, no Antigo Testamento, tem descrições de veículos voadores. E na minha pesquisa, pesquisando os avistamentos que se tem registro ao longo da história um pouco mais recente, são muito similares, muito similares. É muito interessante, assim, como assim? Como é que esse povo lá antigamente estava tendo essas ideias dessas máquinas, e aí hoje em dia você pega inclusive pilotos de caças americanos que estão vindo à tona aí nos últimos anos, contando de encontros que eles não só tiveram, mas que, segundo eles, ainda são bem recorrentes nos céus, principalmente americano ali, que é o que são os que falam, né? E que eles veem objetos voando ainda no céu até hoje, que não sabem. E descrevem de formas muito similares ao que esse povo já falava há 4.000 anos atrás. Assim, é interessante pra caramba. Com certeza. Você estava falando aí né, citando livros antigos, e aí se você for falar da Bíblia, por exemplo, ou do Antigo Testamento, que aí você tanto serve para a Bíblia quanto serve para os judeus, né? Livro de Ezequiel, por exemplo, tem uma descrição muito maluca de uma nave espacial, com detalhes. Essa nave tinha 4 rodas e que essas rodas tinham aros e que não sei o que e tal, e por aí vai. E ela vem dos céus e tal. Né? Isso é uma das descrições. O profeta Elias foi para o céu numa carruagem. De fogo, né? Então, assim, você tem descrições, e aí, ó, de novo, a gente cai naquela história do que você não explica, você coloca na conta do sobrenatural, de In- Deus. Inclusive a descrição bíblica, a gente já falou aqui um pouco sobre isso, o lance de estar sempre acompanhado a essas mensagens, esses seres quando aparecem do céu, geralmente vai acompanhado de um som de uma trombeta, que eles associavam a uma trombeta, uma coisa que reverberava no céu. E aí você vê no livro indiano, no livro tibetano aí que você falou, na verdade, que esses veículos, quando passavam, faziam um barulho também estrondoso no céu, como se fosse uma tempestade. É maluco, cara. Isso aí é um assunto muito interessante. É, as similaridades que deixam tudo muito interessante, né? Assim, a consistência nos relatos. É um negócio muito louco. Povos separados tanto cronologicamente quanto geograficamente, né? Por milhares de anos em várias áreas do mundo, dando relatos muito parecidos. E inclusive os detalhes, as descrições, a forma como esses objetos se movimentam, as cores, é louco. Os barulhos, assim, é muita similaridade, cara. E a gente São falando de, muito de coisas que parecidos. aparecem há, tipo assim, 4.000 anos atrás, essas descrições, não existia nem carro, nem motor na época. Povo de carroça, e de descrever objetos que eram capazes de pegar um grupo de pessoas e voar com eles, atravessar a longa distância.
É viagem. Como é que de onde veio essas ideias, né? Tipo assim, é muito interessante, muito interessante. Os avistamentos históricos que a gente tem registro, né? Principalmente na época das grandes navegações, né? No próximo episódio eu vou trazer alguns aqui pra gente comentar. É muito interessante, cara. Isso aí até hoje, né? Até hoje. Hoje Então, o que tá rolando nos aí, Estados Unidos. cara, na década de 60, olha só, uma outra coisa que parece é muito louca, se você pegar as orientações que foram dadas para a construção da Arca da Aliança, as No- instruções. As instruções, isso foi passado de Deus para Moisés, tipo Para assim? Moisés, isso. Hum, Então, ele passou as instruções muito específico, extremamente específico no que diz respeito a tamanho, revestimento e tal. Isso é muito específico. Inclusive com a vestimenta que as pessoas que iam lidar com a arca tinham que vestir. Então, o que acontece? Um grupo de alunos da Universidade de Minnesota, em 1961, 62, eles tentaram, usando essa, as essas instruções. orientações bíblicas, eles Uhum. tentaram reproduzir a Arca da Aliança. E aí eles chegaram num determinado ponto que eles tiveram que abandonar o projeto. Por quê? Porque a Arca da Aliança ela estava acumulando um volume de energia elétrica tão grande que eles não iam conseguir lidar com ela. De forma segura, tipo assim, né? Exatamente. Para a época, né? O que acontece? Era um gerador, uma bateria gigante, um reator, alguma coisa nesse sentido. Então eles Hum, abandonaram o projeto. Produziu uma energia muito alta. E aí, quando você pensa na roupa de quem tinha que lidar com a arca na época de Moisés e tal, você pode muito bem pensar que essa roupa era algum tipo de isolante que isolavam as pessoas dessa arca, as contrárias seriam pulverizados ali com um choque, é. alguma Uhum. descarga elétrica, alguma coisa nesse sentido. Então, até ali você tem um objeto Fora do tempo, entre aspas, né? fora, exatamente, fora daquele tempo. É. Como você tem as baterias de Bagdá também, voltando na Mesopotâmia, Ah, é. Uhum. que são baterias mesmo, É. que geram em torno de três volts, se eu não me É. engano. Cara, 3.000 anos antes de Cristo, você vai usar bateria de 3 volts para quê? Um É. radinho de pilha? Entendeu? Não tem. Estão completamente fora do seu tempo ali. Sim, sim. Né? É, você pega o mapa de Piri Reis, lá que está hoje no Topkapi Palace, no Museu do Topkapi Palace em Istambul. Ele é datado de 1532. Só que o próprio Piri Reis disse que ele usou vários mapas antigos, ele juntou vários mapas antigos para fazer esse mapa. Uma parte do mapa está destruído, foi destruído, acho que num incêndio e tal. Mas a parte que você consegue ver do mapa, você tem ali a América do Norte, a América Central, desculpa, América Central, América do Sul. Você tem uma parte da Europa, uma parte da África e a Antártida. Só que mostra a Antártida quando a Antártida ainda não era congelada da forma que ela é hoje. E quando você pega o mapa e você tenta puxar um ponto de vista do espaço para você conseguir ver da onde é que aquilo foi avistado, é como se você tivesse muito distante fora da Terra, exatamente em cima da cidade do Cairo. A visão da Terra que se tem, aquela, a forma que o mapa foi desenhado, é como se você estivesse vendo a Terra do espaço de cima da cidade do Cairo. Aí você tem lá, né? Os egípcios, as pirâmides, os seres extraterrestres de novo. É. E a gente dá a volta, dá a volta, dá a volta e volta na mesma história. Volta na mesma história. Aí, como a gente já tinha falado antes, né? Só um minutinho. A forma, como é que eles transportaram determinadas pedras, determinados obeliscos e tal, no Egito.
É. De novo, né? Eu tenho uma tendência a acreditar na questão das pedras elas terem sido moldadas no lugar. Isso, Uhum, uhum. na minha opinião, é a forma mais coerente. Mas se você for partir do princípio do transporte, eles pegaram numa mina num lugar onde extraía granito, É, na região de Aswan, isso. e você transporta aquilo lá para Luxor, ou você transporta aquilo para Gizé, o que quer que seja, cara, são pedras de entre 300 toneladas e 1.000 toneladas para serem transportadas 1.600 quilômetros, às vezes. É, Complicado, né? E naquela complicado. época a madeira mais resistente que eles tinham era uma palmeira que era inclusive parte da alimentação deles. Eles não tinham uma madeira resistente, dura o suficiente É, para você erguer e tal. Então, Baalbek, no Líbano, que é a pedra, a base do templo de Baalbek é muito anterior, milênios anterior ao templo em si. A uhum. pedra tem 2.000 toneladas, uma peça inteira que foi transportada até lá. Não, ela não foi transportada, não tem como. Se ela foi, a tecnologia É, utilizada não existe, é, não é é. verdade? É, Quando você vai, não sei se você teve lá em Palenque, no México, Tive. você viu o Deus alado, O que que é tá um na Deus motinha? que está num foguete, parece, É, parece. É, eu vi. né? Que ele está ali sentado, está saindo fogo embaixo do foguete, ele está operando os controles ali com o pé e É, com a mão e tal, é. na mesma posição e mais ou menos da mesma forma, e é bem parecido com um foguete realmente dos foguetes da década de 70, É, né? é, é Então, verdade. assim, É verdade. tá lá. O próprio calendário Azteca, que está lá no Museu da Cidade do México, Sim. é, a olho nu, os caras conseguiram uma precisão astronômica tão grande que o calendário deles tem 365 dias e um quarto. Então, Já aonde dá contando o ano bissexto, né? já, entendeu? Sim, É, então quer dizer, de 4 em 4 anos, o ano ganha um ele dia a ganha um mais. dia, um dia. Uhum, uhum. Então quer dizer, da onde é que os caras conseguiram esse conhecimento? É, é muito interessante. Tipo assim, a gente fica pensando, 2 coisas, né? Certamente as 2 são verdadeiras. Tem um uma discrepância no nosso conhecimento sobre a tecnologia que já existia aqui na Terra, mesmo se não tiver vindo de fora. O que tinha aqui, que foi desenvolvido pelos povos antigos. Existe uma discrepância entre o que eles faziam e o nosso conhecimento, o que a gente conseguiu remontar, né? Porque essas baterias mesmo aí que a gente estava falando, né? O lance do transporte, enfim, são coisas que, igual você comentou no início do episódio, que esses seres evoluídos vinham e deixavam vestígios. Os vestígios do que aconteceu aqui estão na pedra, a gente é inegável. A gente já trouxe aqui durante o nosso podcast vários e vários exemplos de construções de tecnologias que não fazem muito sentido, né, para a época. Então essa discrepância existe. E agora, né, a gente, né, daqui a pouco vai encerrar esse episódio. No próximo episódio eu vou trazer a outra parte, que são justamente, ok, né, a gente talvez esteja é, subestimando o ser humano antigo, né, falando, não, o ser humano não era capaz disso, deveria ser um alien. Sim, ok. O ser humano é capaz, sim, e muito provavelmente desenvolveu excelentes tecnologias que a gente não consegue compreender ainda no passado. Porém, a coisa intrigante é que esses avistamentos e esses relatos de encontro com seres que vieram e trouxeram algum tipo de conhecimento, algum tipo de tecnologia, são presentes até hoje. Até hoje tem esses relatos. E hoje em dia, com os nossos equipamentos, com nossos sensores, radares de qualidade militar que se tem, já está conseguindo, já tem bastante material. A gente, boa parte desse material é classificado, né, não é acessível. Mas o que foi desclassificado, o que hoje em dia é acessível, a gente consegue ver e assim,
não é diferente do passado, a gente continua tendo avistamentos no céu de coisas inexplicáveis acontecendo, de tecnologias. Não são simplesmente fenômenos meteorológicos, não, são tecnologias medidas com radar, e onde você pode ver velocidade, pode ver, calcular a força G que está atuando ali naquele objeto, ou seja, se tivesse algum ser vivo ali dentro, dependendo das manobras que eles observam, teria morrido. Nenhum ser humano aguenta fazer uma curva, por exemplo, a 15G, e esses objetos fazem em altíssima velocidade, velocidades hipersônicas, tecnologias muito além da nossa capacidade de hoje. Então, assim, isso aí está acontecendo hoje ainda. Então é muito interessante, né? E no próximo episódio eu vou trazer um pouquinho de alguns avistamentos aí históricos para deixar a gente ainda mais curioso e estupefato. Então, só para a gente terminar, então, eu aconselho, galera, de novo, né? Na nossa playlist, vai na playlist aí no YouTube, você tem o link dos vídeos. Tem o Eram os Deuses Astronautas, se vocês quiserem assistir, vale a pena. Tem ele traduzido em português, inclusive. Você tem um outro que chama Em Busca dos Astronautas do Passado, que é do Carl Sagan. Carl Sagan, ele é um pesquisador, ele baseou o documentário dele nos livros do Eric von Däniken. Vale muito a pena assistir, muito interessante, ele vai mais além, é bem legal. Ele E eu traz vou a questão científica também, né? O conhecimento também científico, mas. e eu vou deixar também, a gente deixa também o link do Os Deuses Devem Estar Loucos, para quem Aham. quiser assistir, vale a pena. Só para vocês terem uma ideia de como é que o desconhecido influencia né, na forma de percepção como que as pessoas percebem, né, o desconhecido. Uma coisa que parecia ser uma bênção de Deus, um presente dos deuses, acaba virando, em questão de dias, acaba virando uma maldição dos deuses. É. É Deixa eu isso aí, só galera. fazer uma Vai. correção aqui rapidinho, pai. É uma informação que você trouxe aí mais cedo, que a Via Láctea ela tem mais ou menos 50 milhões de estrelas. Vou atualizar essa informação aqui. As estimativas atuais estão jogando esse número entre 100 e 400 bilhões de estrelas só na Via Láctea. Só na Via Então, Láctea. só na Via Láctea. Então Tá. é mais estrela ainda. É, ferrou mais ainda. Mas aí, então deixa eu só dar uma olhadinha aqui quantas estrelas tem no universo. Então, esse número aqui está aparecendo como algo entre 1 septilhão de estrelas, mais ou menos por aí. E eu não consigo compreender esse número muito bem, não. É um seguido de 24 zeros, É, não parece? é um bocado bom de zero mesmo, viu, cara? 3, 6, 9, 9, 18. Isso aí. 24 zeros. Que é acredito eu que deve ser os 200 bilhões de trilhões de 200 bilhões de estrelas. trilhões, sim. Não, Por esse aí, mais número, ou esse menos. número para nossa mente é o infinito, assim, É muito grande, é é muita muito coisa, grande, cara. muito grande. Então, assim, não é possível Não, certamente que não. só a Terra seja habitada com tanta coisa lá que nós não conhecemos. Isso aí é uma estimativa, Estimativa, porque para nós, né, seres humanos, meros humanos, o universo é infinito. Então a gente é, não sabe onde começa, a gente não sabe onde termina. é, Então isso é uma estimativa que os cientistas fazem de quantas estrelas tem. Pode baseado nos ter, dados que estão disponíveis aí, que a gente conseguiu medir, né? tem esses telescópios novos aí que estão dando imagens e revolucionando a percepção que a comunidade científica tem do espaço, o que é Uhum, muito bom, uhum, né? Eu acredito que muito em breve nós vamos ter muita notícia interessante por aí. uhum, com certeza. Até Então, a próxima, beleza, então, pessoal. galera. Um abraço. Vamos para o próximo episódio aí. A gente vai falar então a respeito dos avistamentos, os mais importantes aí da história e como que essa coisa vem acontecendo hoje em dia. É isso aí. Falou? Um abraço. Um abraço, pessoal.